Uou! Que esse episódio seja muito abençoado. Esse episódio, ele faz parte de um sonho. Quando eu embarquei às pressas de Portugal para o Brasil, eu estava sentada na poltrona do avião e eu lembrei, eu vou gravar podcast com as minhas mentoradas. Já pensou se eu conseguisse gravar o 10º episódio no Brasil? Porque eu gosto muito desses números, sabe? 10, 7... 12 são números que eu adoro e eu não sei porquê. Daí eu tenho que chamar minhas numerólogas para me ajudar. Mas ele está acontecendo hoje e acontecendo de uma forma muito extraordinária, com mulheres sensacionais, incríveis, cheias de energia, experiência e espiritualidade para compartilhar. Mulheres belas, mulheres deusas que transformam a vida de outras mulheres, de outras pessoas e principalmente das suas famílias. E o episódio de hoje ele tem um nome proposital, é lógico. Recomeçar não é fraqueza, Karine. Recomeçar é o jogo de quem decide se reinventar. Recomeçar não é fraqueza. Né, Mônica? Quantas vezes a gente já se recomeçou? E hoje eu inicio esse episódio trazendo essas mulheres maravilhosas que elas fizeram e estão fazendo a reinvenção feminina com maturidade. Cada uma no seu estágio da vida. O que ninguém fala sobre mudar de vida, carreira e identidade depois de já ter uma história construída. Porque não é sobre idade, é sobre maturidade. E cada uma de vocês já viveram isso. Identidade, coragem e desapegar de coisas que a gente até gosta muito. Mas às vezes a gente precisa desapegar. A mulher que não romantiza a mudança. Eu escolhi essas 3 a dedinho. E foi muito engraçado, porque a Rafa era para ser num episódio anterior e eu troquei a Rafa pela Jéssica e a Rafa tinha que estar nesse episódio. Nada e a Jéssica naquele. Nada é por acaso. Incrível. A mentora que fala da dor real por trás da reinvenção. E eu nem sabia que era esse o título, hein? Não sabia. Surpresa. Foi forte. Eu tô arrepiada. E eu vou ter esse privilégio de conduzir essa conversa madura, profunda, com mulheres que já viveram muita experiência. Eu conheci a Rafaela Motta, hoje um ícone na estética. Um ícone, vocês vão conhecer a trajetória dessa menina, né? E ela é incrível, sim. Ela tem um potencial sensacional. Vocês vão conhecer a Karine Sanders, que ela vem de uma experiência do mercado corporativo, se reinventou de uma forma. Quando ela me falou, eu estou estudando naturologia, já vou me formar. Eu disse, mentira, da onde surgiu isso? E aí a gente conversando, ela me disse do propósito, porque o propósito move. E a Mônica Correia, uma mentora fantástica, já está, né, no nível lá em cima, ajudando outras mulheres, uma mentora de negócios, ajuda terapeutas a construírem seu negócio, uma empresária serial, e criou o Lagon, que eu consigo acompanhar ela desde o primeiro tijolinho, né? E a nossa conexão já vem de muito antes, desde a universidade. De que ano, Mônica? Nem lembro mais. Eu me formei em 2005, mas você deve ter sido minha professora em 2002, Por aí. 2003. 2002. Olha isso, que alegria. Isso é LTV. O que é LTV? É o tempo que uma pessoa fica com você na sua jornada. Olha que lindo isso, né? Então, Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço. Karine, obrigada por aceitar com medo. Porque isso é uma coisa fundamental para o que a gente está vivendo aqui nesse momento. O medo, eu tenho falado de medo em todos os episódios, porque o medo, ele é um pré-requisito para a coragem. Só que a gente não pode deixar o medo travar. Eu conheço muita gente, muitas mulheres extraordinárias que se escondem atrás do medo, procrastinam porque elas deixam o medo paralisar. Não existe medo para quem tem uma história de vida, uma experiência para compartilhar. Com certeza. Então eu quero que vocês se apresentem. Rafaela Motta, seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, muito obrigada. Conte um pouco da tua história. Esse aqui é um bate-papo à vontade. Não existe nada para esconder aqui. Certo. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Foi um convite para mim
é muito importante. Eu É o teu conheço primeiro podcast, Rafa? com você, sim. Uau! Eu já estive em podcast, mas com a Maria, com certeza é especial. A Maria tá na minha vida há algum tempo já, né? Alguns Salão anos. de beleza. Volta e meia ela dá uma puxada na minha orelha. Vem, Rafa, vem! Daí eu, tá, tô indo. Mas assim, eu me chamo Rafaela Mota, pra quem não conhece, eu trabalho com estética integrativa, sou especialista em cicatriz de acne. Trabalho hoje com o emocional, com a autoestima das mulheres, trago de volta a vontade delas se verem no espelho, de não ficar vendo só marcas. Esse é meu propósito hoje, é o que me move, né? Mas eu tenho uma trajetória aí, eu já fui manicure, já fui babá, eu já fui diarista, e aí fiz técnico de enfermagem, trabalhei em hospitais, aí comecei a fazer maquiagem, da maquiagem eu comecei a fazer designer, não sabia se era bem isso que eu queria, fiz vários cursos livres, até que eu nichei, gostei, fiz estética e hoje eu faço farmácia para poder trabalhar com injetáveis aí futuramente. Eu sou formada em estética e imagem pessoal, mas eu estou fazendo farmácia também para poder aprimorar e evoluir. Eu tenho um espaço em Biguaçu, trabalhei muitos anos na Palhoça, muitos anos mesmo. Então eu tô 14 anos já atendendo. Boa parte foi na Palhoça. E aí lá que eu conheci a Maria também. E agora eu tô em Biguaçu. E tô aí agora montei um método, montei um protocolo que ele tá sofrendo uma atualização e agora rumo à Academy. Uau. Em breve, uma academy para tratamento de pele. Isso Né, mesmo. Rafa, dentro da tua especialidade, eu falei pra Rafa hoje assim, ó, Rafa, tu tem que ter esse academy, porque eu tenho um amigo que ele foi tomar um medicamento pra pele que tem O acne, Roacutan. e ele engordou 10 quilos. E aí, ao invés dele resolver a pele, ele entrou em depressão por conta do peso. Né, ele se achava horrível, etc. Então, tem que existir algo que não seja só esses medicamentos que mudam o organismo, muda a pessoa. Então, em breve, vai ter uma academy, uma área de membros maravilhosa dentro da minha plataforma Hub de Isso Mentores, mesmo. para todo mundo ter acesso e ser curado de uma forma que não agrida outras partes do A teu minha corpo. especialidade hoje é cicatriz, mas eu atendo rejuvenescimento, manchas, outras categorias aí dentro da estética, Mancha né? também. Melasma, hipercromias, manchas solares, melanoses, rugas, flacidez, tá derretendo, eu vou lá ajudar. Tá tudo certo, a gente bota tudo pra cima de novo. Uau! Cicatriz, inflamações da pele. Precisamos, né, Isso, Mônica? então, assim, tem vários tratamentos. A especialização, né, central é cicatriz de acne, que é uma dor muito grande hoje que poucos profissionais trabalham. Maravilha. Karine, quantos anos de corporativo? 20 anos. 20 Primeiro eu quero anos. agradecer, né, o convite da Maria e a presença das meninas. Lindos. Meu primeiro podcast. Então, 20 anos no corporativo, né, no mercado imobiliário. Tenho MBA em gestão imobiliária. Trabalhei em grandes construtoras da região. Conheço muito bem a cidade e o mercado. Mas após um burnout, né, porque eu era workaholic, eu decidi dar uma guinada na minha vida e entrei na universidade, na faculdade de naturologia. E daí estou me formando. E como eu passei por esse processo, né, eu tenho muito da gestão, do comercial, enfim, e eu cheguei na saúde e disse, não vejo isso, né? Vejo mais, principalmente na naturologia, que é uma coisa mais holística, que cuida do todo. Quis trazer isso para o meu agora e trabalhar com mulheres, né? Porque eu vi ao longo desses 20 anos muitas mulheres tendo burnout, muitas mulheres tomando antidepressivo e muitas coisas do gênero. Quando aconteceu comigo, eu disse, opa, para aí. Eu vivi o meu processo e hoje eu quero ajudar as mulheres. Então, com a naturologia agregada, né? Para quem não sabe, a naturologia é uma graduação de 4 anos. Ela trabalha corpo, mente e espírito, né? Ela atua na prevenção das doenças, na verdade, ao contrário da medicina alopática. Então, quero trazer isso para as mulheres e fazer eu estou iniciando, né, um trabalho com um círculo de mulheres, onde a gente vai trazer cura, de dentro para fora, né?
E cura mesmo, um lugar de acolhimento, um lugar de vulnerabilidade mesmo. A gente precisa ficar vulnerável. A gente tem tantas demandas, nós somos tantas ao longo do dia, dos anos, das semanas, e a gente acaba esquecendo quem realmente a gente é e olhar para nós. A gente olha por todo e para todos, e não nos olhamos, e não Verdade. nos cuidamos, e a gente precisa disso. É um trabalho, ele está nascendo orgânico, mas ele é um trabalho que ele é estruturado, guiado, né? Com meditação, com respiração, e é um círculo de mulheres onde as mulheres realmente ali é um lugar para elas exclusivamente, para cada uma delas, e ali vai ter troca, né? Troca, porque todas nós temos experiências e bagagem, né? Então, estou apostando que vai dar muito certo, né, Maria? Vai. Segundo a minha mentora. Não tem como dar errado, já é deu, sucesso. Já deu certo. Eu adoro isso, né? Quem é você? Eu sou sucesso. É isso que a É gente tem que responder, né? Porque cada uma com tudo isso que tem, olhando, né, sobre o que a Rafa está falando, conecta com a imagem, o posicionamento, a construção de uma marca. Porque isso aqui é o cartão de Exato. visita, né? Se eu tô triste com isso aqui, o que vai acontecer? Mas o que ela tá fazendo conecta muito, porque Muito. hoje das minhas brigas é porque o marketing, o mundo, né, ele acaba trazendo muito as coisas imediatistas. Você tem que ficar bela, linda, maravilhosa. Existe um padrão. As pessoas começam a seguir esse padrão, mas elas não olham para dentro de si. Eu não trago a estética só creminho, é isso que eu trago também. Integrativa. É, a integrativa. Tá, mas peraí, a tua pele tá assim, mas como você tá emocionalmente? O que que tá rolando dentro de ti, né? O teu intestino, tua alimentação, o teu emocional, tanto que eu coloco terapeuta dentro do meu protocolo. Justamente pra isso. Então, é bem isso, a gente tem uma ligação bem legal aí. Viu? Certeza. E daí vem a Mônica, né? Com essa experiência, essa maturidade que ela tem, uma trajetória consolidada, Mônica, porque hoje eu falo aqui nesse podcast, tu é referência. Eu não consigo falar de terapia, ou terapeuta, ou negócios na área da saúde sem te indicar, sem falar, tem que conectar com a Mônica. Eu sou a Verdade, pessoa. sou a prova disso. Eu sou a pessoa, porque ela já passou o estágio que vocês duas estão vivendo hoje. Sim. E uma coisa que eu acho incrível, Ana Mônica, era o propósito de vida. Porque ela vai se apresentar e vocês vão dizer assim, nossa, mas não tinha nada a ver, né? Igual esta, né? Que faz uma transição de carreira totalmente diferente após os 50. 53 delícia. anos. Que delícia, que ponto forte, né, do nosso podcast. Mônica, Maravilha. seja bem-vinda, te apresenta, fala quem é essa potência. Eu sou fã, gente. Eu acho que nós somos fãs uma da É, outra, né? com certeza. né? A gente Porque não a nossa consegue, amizade, o nosso carinho É. vai além de uma mentora, né? Com E a certeza. gente se Eu até me entende, emociono. sabe? Eu também. E a gente se entende, sabe? Ela não pôde ir na Pedra Branca, que ela tinha alguma coisa, mas a gente não deixa de incluir uma outra. Eu quero te ver, vai no podcast. Tô dentro. E eu já Sabe? tinha, né? Eu disse E ela pra já- precisando de alguma coisa, eu tô Já, aqui. eu desci do avião, a mensagem dela bateu pra mim. Eu tô aqui precisando de qualquer coisa. Então, isso é a coisa mais importante da vida. Ter pessoas, ter uma comunidade que se interessa genuinamente. Com certeza, de Por verdade. você. De verdade, é verdade. O dia que ela chegou em Portugal com o marido, parecia minha irmã, assim, eu andava com ela igual a irmã, né? Então, foi... Tu imagina eu chegando com meu marido lá em Vila de Gaia, né? É. Daqui a pouco eu olho, lá vem ela correndo. Pá, com o sapatão bem alto atravessando a rua. Eu falei, é uma Mônica, é isso. Meu marido adora ela. É. Meu marido adora ela. Ele adora ela. Ele adora É ela. isso, né? Eu acho que é o genuíno, Mônica. Sim, claro, É é o que é de verdade. verdadeiro, é ver de verdade. Então, é isso que a gente tem que levar, assim, vão ter muitos insights nesse podcast, já começou, né? Mas seja genuíno, Exato. seja verdadeiro. Se aquela pessoa que tá ali, ela não faz bem pra você, É, te afasta. basta. É só isso, né, Mônica? É a Conta, benção. Mônica, conta Ai, tudo. olha, Maria, maravilhosa. primeiro, assim, agradeço, né, novamente o convite, né, de estar aqui e de conectar realmente pessoas tão parecidas e com o mesmo propósito, né? Eu também vim do mundo corporativo, tá? Então, fui bancária durante 25 anos. E após eu sair do banco, eu tive um correspondente da Caixa, eu fui corretora de imóveis, tá? Eu trabalhei com vendas, tá? Então, assim, ó, eu vim totalmente de um mundo corporativo, mas em 1998, por causa do medo,
E aí vem essa história que ela falou. Foi um medo, vários medos que tinham na minha vida, que me moveram a conhecer o processo terapêutico, que me levaram até uma terapeuta na época que realmente remodelou a minha vida e me fez eu conhecer tudo que eu tenho hoje. Tanto que eu escrevi um livro como coautora, Se Tiver Medo, Vai com Medo Mesmo. Uhum. Tá? E foi durante essa trajetória de negócios que eu vim do mundo corporativo e que ela queria montar um instituto, e aí eu comecei a ter acesso a vários terapeutas, né? A vários profissionais da área da saúde, inclusive ela. E que eu comecei a observar e eu só dizia para ela assim: olha, não me mete nesse rolo aí, porque eu sou só administradora, eu só vou administrar o teu negócio, tá? Eu não sou terapeuta. Para mim, fazer o curso de Reiki 1 com ela, ó, foi um trabalho, tá? Mas quando eu saí, quando em 2010 ela faleceu de infarto fulminante, quando a gente estava quase montando o instituto dela, ela faleceu. Eu fui convidada a fazer uma pós-graduação em parapsicologia clínica no Instituto Grisa. E aí eu comecei a estudar a mente humana mais a fundo e a entender e fui reconectar, eu fui ressignificar muita coisa na minha vida e onde eu fui entender e compreender que a nossa mente move a nossa realidade e o que nós temos hoje, o que nós somos hoje é um reflexo da nossa mente. E eu acabei montando o Instituto IVA, né? Ele ainda existe hoje quem toca ele é o Demétrio, ele existe hoje. E comecei a conectar novamente com o quê? Com profissionais, terapeutas, profissionais da área da saúde. Em 2016, meu marido resolveu montar um restaurante. Eu tenho um restaurante. E um dia desses eu tive uma conexão muito grande, realmente, também quando a gente trabalhou com aquela questão do restaurante, porque é também a questão de você levar o alimento, porque eu tenho muito essa pegada integrativa, Sim. tá? Então, eu já desde jovem, desde pequena, mesmo a minha mãe, ela nunca foi de dar remédio, sempre foi homeopatia, espiritualidade, a gente sempre teve nesse campo. Só que eu queria botar o pé no chão, né, gente? Eu queria botar o pé no chão, que era essa minha... Eu acho que o processo terapêutico, ele precisa ser fundamentado para ele ter credibilidade. E esse era o grande problema, porque muitas vezes ele gerou, muitas vezes ele não gera essa credibilidade e as pessoas precisam jogar isso para o mundo, né? E foi nesse processo todo que eu acabei conhecendo depois mais 2 fitoterapeutas, o Dr. Niraldo e a doutora Marilis, eles são extraordinários, são farmacêuticos, mas são fitoterapeutas clínicos. O Dr. Niraldo dá aula para o mundo inteiro de fitoterapia clínica. E nós começamos com a ideia, novamente, juntamente com o meu marido, de montar novamente um espaço. Em 2023, apareceu o Lagon, né? Apareceu uma casa, vamos montar. Meu marido, ele é um empreendedor, ele não se mete depois em nada e nem em processo terapêutico, ele só usa, né? Mas ele começou a desmanchar a casa, tá bom? O Niraldo e a Marilis não são empreendedores, né? Marilis ficaram com medo de entrar no empreendimento, ficaram com medo. Mas tem um potencial grande, mas não tem o perfil. Mas Isso não tem o perfil. respeita-se. E a gente, vamos montar então o Lagon, e eu e meu marido, nós inauguramos o Lagon em agosto, dia 8 de agosto de 2024. Ele vai fazer dois anos agora. E o que eu descobri nessa jornada toda, que é para onde eu cheguei? Tá? Eu vinha do mundo de negócios, tá? Eu já tinha decidido, já estava até na mentoria da Mariá, de fazer uma mentoria para empreendedores, olhando exatamente para isso, para a mentalidade da pessoa. Isso. Né? Então, esse era o meu objetivo, olhar para a mentalidade do dono do negócio, tá? Porque era ele que fazia a diferença se o negócio dele ia ter sucesso ou não. Trabalhar a felicidade dentro da empresa. E olha que legal a jornada de descoberta da Mônica, que é isso que eu quero que vocês prestem atenção. E aí foi o que aconteceu. Quando eu comecei a ter o Lagon e continuar convivendo com os profissionais da área da saúde, eu fui ver que todos eles sentavam na minha frente e me pediam exatamente isso. Mônica, mas quanto que eu cobro? Né? Logo que eu montei o Lagon, a gente teve uma quantidade grande de profissionais da área da saúde, e aí eles, mas vamos fazer um evento? Como eu faço? Quanto eu cobro? Tá, vamos agora. Mas tem cliente? Tá, como eu faço para atrair cliente? Eu falei, pera, gente. Dor. Qual é a maior dor das pessoas? E hoje eu vejo isso. Ontem eu estava falando, ontem eu estava com dor no meu ciático, e eu fui fazer uma terapia com uma terapeuta lá do Lagon agora. Ela trabalha com uma terapia, gente, eu não sei nem falar o nome, tá? Jinshinjitsu. É uma terapia japonesa, é acupuntura sem agulha. Olha. Tá? Duas sessões eu não tenho mais dor no ciático. Tá? Não tenho.
Aí ela, sim, eu trabalho há 20 anos. Eu conheço, eu falei, mulher, como é que tu trabalha há 20 anos com isso? Ninguém te Ninguém conhece, ninguém conhece. te Posicionamento. conhece, né? Posicionamento. O Niraldo e a Marília, eles estão bem, mas, meu Deus, eles faltam, gente, podiam estar bombando no mundo, né? Sim. Podiam estar bombando no mundo. Quantas outras pessoas profissionais era isso? Então eu vi que o grande problema era isso, é que as pessoas não sabem aquilo que você sabe fazer, Eu vender. conversei com a Maria ontem, eu Eu disse, não Maria, eu sabe vou transformar trazer seu negócio. muito né, Do mundo do corporativo. mundo corporativo, Não tem como Exatamente. separar, gente. Não que é uma tem. dor do mundo É uma da área da dor, saúde. com certeza, são profissionais maravilhosos, que têm uma Excelente. técnica maravilhosa, que podem levar isso para o mundo, porque eu ainda tenho um pessoal que trabalha para o marketing para mim, eles dizem, Mônica, mas para quem eu vou vender? Gente, não adianta, se não for integrativo, não vai conectar comigo, então não adianta, porque lá no Lagon a gente cuida das pessoas no corpo, na mente e no espírito. Tá? Então, eu tenho desde os doutores, que são os fitoterapeutas, até os espiritualistas. E eu acredito nessa integrativa que você acredita, Sim. ainda acredito nessa integrativa que você acredita. Acho que nós somos um conjunto disso, tá? Ou seja, se eu vou tratar o meu ciático, não está tratando só o meu ciático, ela está Sim, tratando as as emoções. emoções que envolvem a Eu dor. estava com dor de dente, eu estava com o quê? Trancando Maxilar, o né? maxilar. Ah, tá, mas se eu não sou uma pessoa estressada, Mônica, você tá levando pro corpo. Eu falei, levando pro corpo? O que é levar pro corpo? Né? E aí as meninas do Axis, elas trabalham isso. Você leva para onde? Você leva pro corpo. E Então, que bom que descobriram tudo isso, porque a gente viveu a era da naturologia, que foi a era da minha avó, sem saber, a minha avó Sim. fazia. A gente conversou essa semana, eu e a mãe, travesseiro de Marcela, Aham, pra gente se acalmar, pra ter uma boa noite de sono. Aí essa semana, eu com a Karina, eu disse, meu pai, a naturologia. Então a gente tá voltando àquilo com Mas, Maria, naturologia, só que com a terapia. Mas só que a gente, esses profissionais, nós, eu, você, quem tem já essa pegada, nós vamos ter que ensinar esses profissionais a comunicar isso para as pessoas. Total. Porque as pessoas do outro lado não entendem isso, Total. elas não acreditam, né? Não, Inclusive, a naturologia ela é uma racionalidade médica, né? Sim, assim como com as certeza. outras. Por isso que a fundamentação ajuda, porque as pessoas acreditam só no médico, A gente né? traz a ancestralidade que hoje, né? A gente tá em busca, de uma maneira geral, eu percebo assim. Então a gente traz pro agora isso, né? Não que você não vá, o médico não vá tomar remédios alopáticos, não é isso. Mas é multidisciplinar. Eu acho que é a prevenção. Né? A prevenção, se a gente fazer esse olhar entender, pra porque causa, assim, né? a Olhar pra prevenção causa, depois não pro sintoma. Ela age Porque quando a junto, causa, né? porque quando a causa tá lá, quando a doença foi lá, por exemplo, eu tô com câncer, Já tá já instalada. tá instalada. Bom, não tem o que fazer. Você é obrigada a ter um médico para você poder tratar Exato. Mas só que é o seguinte, se a doença está instalada e você não tratou a causa que provocou aquela doença, você vai tratar aquela doença só ali naquele momento. E ela vai voltar. Por exato. isso que o câncer volta. E Mônica, Vai voltar. e olha só que interessante o que a Mônica tá falando, né? A comparação da vida com a jornada de cada um. Sim. Porque tá tudo bem começar como mentora de negócio, mentora disso, mentora daquilo. Não quero ser mentora, porque tu já teve essa fase, né? Sim, sim. Não quero ser mentora, eu quero ser só palestrante. E a mesma coisa acontece no nosso corpo. Às vezes a gente faz negações, então tá tudo muito conectado. Com certeza. E aí eu pergunto para Mônica, que já viveu um pouquinho mais dessa trajetória. Existe uma mentira, que ela é silenciosa, né? Que prende muitas mulheres. A ideia de que depois de certa idade, você deve se conformar com a vida que construiu. Hoje, a gente vai confrontar muito sobre isso. Tu já viveu bastante, né? Tá nessa fase, eu acho que ela tá na fase mais produtiva da vida dela. Eu já não consigo mais acompanhar ela. Essa é a verdade. E quando chega nessa fase... Não, quando chega essa fase, tu já abriu mão de muitas coisas, tu já cuidou de muitas coisas que era a causa antes e tu não sabia. O que tu tem para falar pra gente? Porque eu também me incluo, né? Quero muito aprender sobre isso. Olha, Maria, eu vou responder para vocês, o que me parece até interessante, uma pergunta que a minha filha mais jovem me fez, tá? Principalmente quando eu estava montando o Lagon. Um dia ela chegou para mim e disse assim, mas mãe,
o que que tu estás inventando mais coisa? Filhos. Eu sei que ela é minha fã, entendeu? Mas é uma preocupação de filha, Sim. né? E eu respondi para ela, minha filha, eu tô tendo a oportunidade de fazer agora o que na tua idade eu não tive a oportunidade de fazer, Uau. né? Porque quando a gente era jovem, pelo menos, né? Hoje o mundo é diferente. Hoje eu É. sei que ela tem uma oportunidade muito, muito maior. Mas na minha época, o que que a gente tinha? A gente precisava trabalhar, né? Sim. Então, assim, eu gostava de estudar, era louca por estudar, mas eu vivia terminei meus estudos e tal, mas vivia entre entrar e sair dos estudos, porque eu tinha um emprego no banco, um emprego que eu ganhava bem, né, gente? Eu ganhava muito bem na Tu chegou época. a... Qual foi o cargo máximo Até no banco? superintendente, eu cheguei Superintendente dentro do do banco, banco. tá? Eu fui com 2 anos de banco, eu já tinha cargo de chefia, depois logo em seguida já fui gerente, passei a minha época do banco quase toda como gerente, né? E vem até a questão da venda, né? Porque eles Uhum. diziam para mim que eu não tinha perfil de venda. E eu saí vendendo consignado nessa cidade inteira, nessa cidade inteira. Aprende-se, Mônica. A gente aprende, com certeza aprende. Então, eu sempre digo que é a curiosidade que faz isso. E eu sempre fui muito curiosa. Por ser muito curiosa, eu fiz uma carreira muito grande dentro do banco. Eu fui uma das últimas 15. Eu saía... Curiosidade, insight. Curiosidade é muito importante. Então, a gente tem que essa questão. Só que uma coisa mais interessante ainda que eu vejo, gente, você vai chegar numa época da vida, eu tô com 59 anos. Uau. Tá? Eu não vou Gata. parar. Eu não Deusa. vou. Eu não vou parar. Não. Por quê? Olha, teu Porque a marido, minha voz. qual a Meu, idade meu do marido tem mesmo? 69. Tá? Porque o que que Não acontece? tá. O meu sonho, a Maria sabe, é viajar o mundo fazendo palestras. Porque a minha vontade é levar isso para as pessoas. Eu quero despertar as pessoas, que as pessoas acordem. E deixa eu falar pra vocês. Acorda. Olha qual é o sonho, né? Levar pro mundo, andar o mundo fazendo palestra. Ela tá estudando inglês, ela faz natação de manhã cedo, ela faz academia. Eu não sei nem tudo que ela faz. Faz. Por quê? Ciência da felicidade, mentoria da Maria. Por quê? É pós-graduação, é não sei mais o quê, é tudo. Por quê? Organização do tempo. Sim. Tem muita gente que fala pra mim, ai, Maria, vou dar uma pausa no MBA porque eu não tô conseguindo me dedicar. Procrastinando. Desculpa. Porque a gente É precisa... autossabotagem. O ser humano é. Mas aí se depara comigo, né? tendencioso, Se depara comigo. Eu digo, não, autossabotagem, ela senhora, vai pra desistir baixo tu do não vai tapete. nem não sei o quê. Eu E já o que dou que um vai, monte de gente, bronca. mas o que que é da vida sem objetivo? Vocês já imaginaram, você trabalha com burnout, né? Você trabalha com estética. Eu quero Quantas fazer mulheres uma que pergunta chegam para pra vocês e Karina estão sobre sempre isso. assim, né? Ai, porque eu tô cansada, porque eu te pergunto, o que tu quer da tua vida? Não sei. Qual é o teu objetivo de Não vida? tem objetivo. Não sei. Como é que você vai viver se você não tiver objetivo de vida, gente? Não É existe. verdade. Mas isso entra, Verdade. mas Mônica, isso entra no trabalho que eu vou fazer. Porque, olha só, a mulher hoje, o que que ela, né, ela é multitarefas. Antigamente a mulher era dona de casa. Hoje ela é multitarefa, ela é Dona de empreendedora, casa e mãe, ela é né? corporativa, Era. e daí, só que ela continua sendo a mãe e a dona de casa. Ela só agregou mais tarefas. Sim, assumiu mais Entende? coisas. Então, o que que acontece? Ela acaba esquecendo de se olhar. E quando ela vai se olhar, ela diz assim, que é o trabalho que eu quero desenvolver. Estou iniciando, né? E digo, tá, mas eu não sou capaz. Não é? Não, mas... E aí eu quero te E perguntar, aí entra essa bem nesse sabotagem, teu entra momento, tudo, por isso. qual foi o momento que você percebeu que não dava mais pra continuar como tu estavas? Porque tem hora que a gente dá um grito de socorro, né? A gente bate na mesa, paf, agora chega. Qual foi esse teu momento? Pra mim foi um grito de tô morrendo. Não foi nem socorro. Porque além do burnout, eu desenvolvi uma doença autoimune. Era isso que eu queria que ela falasse, a consequência de quando você Chegou no insiste corpo, né? naquilo que não é pra ti. Chegou no corpo de uma forma bem brutal, assim. Eu comecei com dores e excesso de trabalho, é isso, é aquilo. Eu tenho uma filha, a minha filha mais velha é mestre em enfermagem, eu mandei uma foto para ela dos meus pés, ela disse assim, reumatologista urgente. E eu, ok. Fui no reumatologista, artrite reumatoide. Aí eu fui estudar sobre artrite, porque eu sou curiosa, né? Fui estudar sobre artrite e fiquei apavorada. Tá, e aí? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se você fizer o tratamento, tem vários riscos da medicação. Sim. E se não fizer, tem riscos iguais. Então escolhe o risco que tu quer correr.
Então, eu resolvi escolher o risco da medicina. Vamos lá, né? A medicina tá aí para me ajudar, vamos. Só que eu precisei trabalhar a minha mente. Eu fiz uma reclusão de 1 ano e pouco. Eu precisei, porque foi um baque muito grande para mim. Então, eu parei com tudo. E eu precisei viver com esse novo normal, Nova vida, né? né? Uma vida diferente. E eu entendi muitas coisas e aprendi a me escutar, porque daí, como tu disse, estourou tudo no corpo. Porque se tu, o corpo, a vida te dá sinais. Se tu não vai, daqui a pouco tu diz, então peraí que eu vou fazer tu parar de uma vez. De uma vez só. Agora você vai olhar na Agora marra. você vai olhar na marra. marra. Na E marra. quando Então eu a gente não pedi precisa olhar com pra ela me dor. explicar o assim. que era a doença autoimune, eu disse, nossa, que bom que tu foi buscar a naturologia, que bom que tu foi buscar olhar pra dentro, porque Totalmente primeiro a pra gente, dentro. pra crescer, primeiro a gente cresce pra dentro. Com certeza. A Rafa falou de causa e a Mônica falou sobre mudança. E aí eu vou perguntar para a Rafa. A gente sempre, para mudar, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E aí eu te pergunto, Rafa, o que você perdeu quando decidiu mudar? Uma pergunta. Profunda, né? É. A gente precisa abandonar algumas Eu coisas. tive que certeza. abandonar muitas questões internas, eu acredito, crenças limitantes, mentalidade, ideias que eu tinha, que eu tive que deixar para trás. E questões até. Porque a gente é criado num contexto familiar que às vezes te coloca numa bolha, Sim. né? E aí você entende que a vida é só aquilo. A vida é aquilo, a vida é aquilo, tu não pode sair daquilo. Eu sou o patinho feio da família. Eu sou o vaso ruim, entendeu? Aquele que faz tudo ao contrário, a rebelde. Antes isso me doía. Eu acho que essa foi uma das grandes dores. Bem-vinda, ser eu também diferente. fui, mas eu acho que é porque a gente trilhou um caminho. Isso, que é mas outro- demorou Também pra eu foi. entender. Imagina a nossa geração, nossa Mônica. geração. Mas demorou claro, pra eu imagine. entender. Então, isso Não. me prendia muito. Não me deixava mudar porque eu vou ser diferente, porque eu não posso, porque Lealdades isso aqui tá me familiares. prendendo. Eu não posso ser diferente. Aí eu ia lá, visitava a mãe, o pai falava alguma coisa, eu não posso. Até eu conseguir desprender. Eu acho que quando eu consegui desprender disso, principalmente, não, eu vou seguir esse caminho, eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu consegui Tu tem que ter um abrir. motivo. Isso. Eu passei pela mesma coisa, tá, Rafa? Era tipo assim, agora virou blogueirinha da Pedra Branca, não sei o que, era muita A piada. metida. Era grupo, que eu já contei, a Mônica já sabe, né? Teve um grupo que criou, que ele printava minhas coisas no Instagram e eles jogavam lá. E o nome do grupo era Coach da Discórdia. Nossa. Olha, e aí, uma vez, uma das pessoas que estava no grupo, que eu sempre ajudei as pessoas, ele me chamou para almoçar, pagou um almoço para mim no Temaquim. Eu disse, opa, esse negócio tá ficando bom. E aí ele me falou que ele tinha algo muito importante para me contar. Daí ele me falou do grupo, que ele não achava justo, que eu tinha ajudado ele, que ele tinha comprado um apartamento porque eu tinha dado trabalho para ele. E aí ele me mostrou, daí eu disse, tu deixa eu ver quem tá no grupo? Daí ele disse, não. Daí eu disse, deixa, eu não vou fazer nada. Aí ele deixou eu ver. Só pessoas que eu ajudei, que estavam no coach da discórdia. Que horror. Aí eu disse, que raiva! Aí, mas foi assim, eu É. tinha um motivo. Eu tinha Acordou, né? passado de 2 filhos para 6. E eu tinha que fazer dinheiro para dar a vida que eu queria de estudo, intercâmbio, uma vida de viagem para os meus filhos. E aí eu não me preocupei com aquilo lá. E é muito legal, porque hoje, 2 pessoas que estavam naquele grupo, uma vai dar aula na pós, em breve, e outro me chamou essa semana para comprar uma mentoria minha, de um valor bem alto, porque ele quer individual, porque ele quer trabalhar no digital. Viu? Não te preocupa. com Mudar certeza. dói, mas a estagnação mata. Mas é isso aí, dói, né? A dor até você se acostumar, até você entender. E quando, Rafa, tu fala é interno a mudança, né? O que mais doeu aqui para mudar é muito interessante. Né? E tinha outra pergunta, que era justamente isso. Como lidar com o julgamento, principalmente da família? O julgamento. Olha, eu tenho um parceiro comigo hoje, meu esposo, pra isso ele me ajuda muito. Ele sempre fala: não dá bola, tu és tu. E deu, ponto. Eu Vai, acho que Vitória. se tiver E um é que isso. acredita na gente, vai. E É. se não tiver, a gente tem que A gente vai acreditar. do mesmo jeito. Mas eu ouvi e ouço muitas coisas. Só que é curioso, porque quando a gente passa a não se importar, aquelas pessoas, que é o que aconteceu com você, elas acabam virando tua fã. Aham. Hoje eu escuto, mas o que tu fez que tá melhor pra ti? Mas tá, eu acho que eu também quero. As Rafa, mesmas que julgavam. Eu falo assim, ó, Então- vocês têm que ter um foco
O foco de vocês é 1 milhão no Isso. digital, o digital híbrido, né? Somar os teus negócios 1 milhão. Eu bati 1 milhão no digital porque eu dividia meu tempo, eu não me dedicava só o ano passado. Quando eu bati 1 milhão, eu disse assim, meu Deus do céu! Um mundo E que eu é não- 1 milhão de entrar na conta, não é 1 milhão de vender e não receber, sabe? Porque às Sim. vezes acontecem muitas coisas na jornada da gente, né? Uhum. Que eu disse, caraca, eu trabalhava 40 horas na faculdade, eu ficava no meu negócio final de semana praticamente, e eu consegui. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, eu já fiz mais da metade disso. E não vendi FMI, que é a minha principal mentoria. Eu vendi outros produtos, vendi lá na Europa. Então, façam. A persistência é a amicíssima dos teus resultados. Esse medo do julgamento, eu tava contando um pouquinho pra Maria antes de vocês chegarem, por medo do julgamento, de como as pessoas iam me ver. Há uns 2 anos atrás, eu fui num congresso e demonstrei um protocolo que eu criei, que foi o início desse que eu tenho Mônica, hoje. Olha isso. Ele foi atualizado. Eu tinha um congresso marcado, porque eu sou micropigmentadora também. Então, assim, eu fui para um congresso de micropigmentação. E eu tinha que demonstrar uma técnica, eu não sabia o que fazer. 1 mês antes do evento acontecer, eu tinha desenvolvido uma técnica de cicatriz de acne que utilizava o mesmo aparelho de micropigmentação. Então, assim, eu poderia embutir, para quem é micropigmentadora, mais um serviço rentável. Exato. E fora aquele ali, o mundo dos esteticistas. É um procedimento que trilha nos 2 mundos. Eu podia aumentar a renda delas. E aí eu fiz assim, eu vou demonstrar o Skin Repair Collagen, que era o nome dele. E aí corri atrás, fiz o banner e fui. Mas eu não esperava, eu demonstrei para 500 pessoas, eu não esperava o que ia dar. E aí, de repente, veio o palestrante, o Jonathan, Rafa, pelo amor de Deus, sobe no palco, faz um pitch de venda, o pessoal tá enlouquecido, tá pedindo, eu travei. Eu falei, como assim? Eu vou demonstrar. Agora eu vou lá falar de um curso que eu não criei, que eu não sei. E se eu fizer errado, vão me entrega ao julgar. vivo. Que loucura. Isso, vão me julgar. E eu falei assim, não, Jonathan, eu não tô preparada. Dele, não, peraí, vamos fazer agora. Faz um cálculo aí, vamos fazer, não sei o quê. Eu falei, não. Falei, não, vamos fazer uma lista. 500 então. pessoas ansiosas para comprar. Vamos fazer uma lista de espera e eu vou montar o curso. Assim foi. Entrou várias pessoas de vários lugares do Brasil. Na minha lista de espera, peguei uma mentora de curso, comecei a estruturar, fiz o roteiro, comecei a fazer tudo, botei na plataforma. Na hora de gravar, a trava. Mas e aí, vão me julgar? Será que eu sou boa? Será que eu não sou? Vão falar o quê? Vão isso? Então, assim, o medo do julgamento, do que os outros iam pensar, a minha identidade naquele momento entrou em xeque, né? Eu não fiz. Eu perdi o ensaio. E aí, fui lá e desfiz o grupo e não fiz. Perdi. Vi patentes E na tu época acha que toda. isso acontece só com a Rafa? Não, mas Não. isso é Diferente diferente do ser humano. claro. E aí, Ó, eu É o medo do perfeccionismo, eu né? fiquei frustrada, decepcionada, fiquei reclusa, fiquei quieta, parei de ir para qualquer congresso, me escondi do mundo. Falei, agora eu vou ficar quietinha. Aí, obviamente, né, as vendas caem, tudo cai, porque eu não tava mais aberta para Por aquilo. isso que tem que tratar isso. E né? aí, Tem que agora, cuidar disso. recentemente, eu falei assim, agora deu. Agora chega. É, Tô com o meu... essa que eu Se gosto. eu me convidarem pra subir no reestruturei- palco, eu vou subir. Não, e eu gosto de palco, eu gosto de estar lá, eu gosto de falar. Eu falei assim, não, agora, nesse período, eu vim estruturando melhor o meu protocolo, então eu percebi que tinha algumas falhas, eu fui melhorando, e aí eu voltei para a mesma advogada de patentes. Ô, doutora, eu preciso fazer o registro do Skin Repair. Ela falou, agora não dá mais. Tu perdeu o time, Rafa. Não dá mais, agora alguém já abriu. Aí eu falei, alguém já abriu? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou criar um novo. Vou criar um novo, mais forte, mais potente, pronto. Aí fui lá e criei o DRC, Dermal Repair Concept. Um conceito de reestruturação inteligente da pele que tem toda essa parte integrativa junto, que o outro não tinha. E aí eu abri as subcategorias. Então agora ele vai tratar inflamações, aí eu vou ter agora para cicatriz, eu tenho para manchas, eu tenho para isso, e a gente vai abrir o Academy. Aí quando eu mandei para ela, ela falou assim, ó, te sinto madura e muito mais estruturada, agora vai dar certo. E aí eu falei pra Maria, disse, bom, agora não tem choro, mas agora não tô nem aí se É a vai ter julgamento ou decisão, não. É, Eu decidi que vai ser e pronto. Decisão. Agora se O me chamar agora pra chega. congresso É. e eu não tiver o pitch, eu faço o pitch na hora. Exato. Agora, se E não outra tiver, eu tenho- coisa, o Academy é a coisa mais importante. A minha filha, a Sofia, ela paga uma Academy de dentista todo ano R$1.000. uhum. Então, de dentística. Então, Rafa,
o Academy, todas vocês têm que ter um Academy. E eu tive várias pessoas me procurando nesse período, dizendo, conhecimento. Rafa, eu não vejo eu não sei como fazer com o teu protocolo, ele é legal, como é que faz? Não tô dando curso. Eu fiquei um tempo assim, sabe, um período, eu disse, não, tá tudo errado. É, porque tudo isso é Mônica, mentalidade, né? É, Ela tá falando do recomeçar, Hum. né? Depois de travar, isso é comum, né? Claro. Muitas não têm a iniciativa que ela tem, ou não tem uma Mariá para dar uns puxãozinhos nela quando ela estava lá sossegada. Recomeçar, ele é libertador ou ele é solitário? É uma pergunta bem profunda, né? É uma pergunta bem profunda. Olha, eu vejo que o recomeçar, a gente tem que ter autoconfiança e acreditar. E isso vem pela mentalidade, porque se você ficar esperando o apoio do outro, do teu lado, você não vai recomeçar nunca. Mente blindada. Tá? Concordo contigo. Nunca, tá? A gente tem que ter a coragem. Tá? Eu concordo com quando eu escuto ela falar e vários outros profissionais, aquilo que eu digo, a gente tem que primeiro tratar a mentalidade. Tratar a mentalidade, tratar nossas crenças limitantes, tratar nossas lealdades, porque isso tudo trava, tá? E você não vai para frente se você não conseguir realmente destravar tudo. Então, recomeçar é ter a coragem de colocar tudo aquilo para frente, independente se o outro vai te apoiar ou não, e vai para frente. E vai à luta. E o que vai fazer o outro te apoiar? É o resultado. Exato. É isso que vai fazer. Eu me lembro, Exato. gente, isso é uma Isso. coisa muito, 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 muito pequena. Eu me lembro, eu entrei no banco com 18 anos, com 21 anos, tá bom? Eu adquiri eu passei num concurso interno para chefe de serviço da hora de pagamento. Eu tinha 21 anos. Dentro do banco, quando eu entrei com 18, a última leva tinha entrado 8 anos antes de mim. Então, eram tudo mais velho. E lá nesse setor de hora de pagamento, que eu já conhecia muito, teve uma greve, foi destituído o chefe. E como eu tinha passado no concurso, me chamaram. Eu me lembro até hoje. Eu cheguei, estavam com um vestido mostarda. Olhei assim, era uma mesa dessa, tinha 15 em volta da mesa. Olharam tudo para cima. Quem é essa guria agora que vai pensar que vai mandar em nós? Eu vivi muito isso no mundo corporativo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu sentei e comecei a trabalhar. E aí eu mostrei o quê? Resultado. Resultado, conhecimento. Ninguém te derruba quando E tu foi tem assim que eu resultado. cresci dentro do banco, com conhecimento, porque eu sabia mais do que todo mundo. Então todo mundo queria eu. Entendeu? E aí que quando você vai recomeçar, você pega esse exemplo. Porque as pessoas só vão te valorizar a hora que elas verem o teu resultado. Então, tudo aquilo que tu for fazer na tua vida, seja teu negócio, o negócio que for, tu tem que pensar nisso. Como que eu vou ter resultado nisso? Porque o resultado vai te fazer bem, né? Porque pessoas que não têm resultado se frustram, ok? Então, ele vai te fazer bem. E aí, esse resultado vai muito daquilo que você quiser. Pode ser o financeiro, mas Com pode certeza. ser também o de propósito na vida. De vida. De É isso que vida. eu ia falar. tudo certo. Porque assim, Tá tudo certo. eu faço muita coisa, que eu nem penso no dinheiro. Sim. Muita coisa, muita. O MBA é eu não tenho lucro, eu tenho resultado na vida de vocês. Sim. Mas eu criei aquele produto para dar oportunidade, dar acesso, porque nem todo mundo pode pagar uma mentoria, mas tem muito conhecimento. Principalmente essa mulherada que já viveu o mercado. Então, eu amo estar ali, eu aprendo, sabe? Então, aquilo ali, para mim, é a realização. Com certeza, por De isso um que eu digo, sonho. o resultado é qualquer um. Mas tu Resultado. concorda pra mim que E aí hoje é eles te legado. olham bem diferente do que te olharam lá no início? Estão É. lá. Eu comecei, certeza. quando olharam Vamos pra lá. mim, nem dava um bola Era no que isso que eu ia fazia. falar, Mônica. Hoje já estão tudo olhando assim. Quem você precisou deixar de ser para se tornar quem você é hoje? Eu mudei muito a minha vida. Nossa, foram 360 voltas. 720, né? 720, sabe, de ressignificação de muita coisa que eu tive que ressignificar minha, né? São as minhas crenças, minhas histórias. Para ter uma ideia, minha última ressignificação foi quando eu voltei de Portugal, né, Maria? Tá? Porque Eu senti. foi uma loucura, porque eu botei o pé no Brasil e, querendo ou não querendo, eu fui lá. Eu fiz uma viagem de 30 dias de motorhome, aí eu apareci Ai, que para todo legal. mundo. Depois eu fui para Portugal, eu palestrei, palestrante internacional. Eu voltei no Brasil. Certificada. Certificada, voltei para o Brasil, minha vida começou pum, 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 problema atrás do outro. E onde é que era a minha crença? Minha crença é o financeiro.
tá? Então era para lá. Eu falei, não, gente, de novo, não. Qual é o problema? Qual é o problema? E foi aí que eu me deu um insight, me deram um insight. Você tem medo do sucesso ou do fracasso? Eu falei, não, eu tenho medo. Eu falei, fracasso? Falei, fracasso, quantas vezes que eu já caí, levantei, levantei todo mundo, resignifiquei a vida de todo mundo, quantas vezes que eu fiz? Gente, eu tô com medo do sucesso. Não pode. Não pode. E foi quando eu fui entender, e eu inclusive entendi bem forte isso, até uma questão de passado, de muitas vidas, né? A ressignificar o que eu estava com medo do sucesso. Tá? Então, assim, são coisas que a gente precisa ressignificar na vida, Sim. entende? Então, a gente a gente muda todo dia, precisa aprender muita coisa. Aprender a não ser controladora, É. né? Aprender a não ser exigente demais, tá bom? Aprender a respeitar o outro. Então, e a vida, para mim, é um aprendizado. A gente vai estar ressignificando toda a vida. O que eu não posso é me conformar de que aquilo seja normal, né? Por exemplo, eu estava doente, né, com dor de dente e tal, aí começaram a minha família, como sempre a minha família, né? Tu é normal, tu também toma remédio, tu também fica doente. Eu olhei pra cara deles assim, eu falei, não acredito, né? Eu não acredito numa coisa dessa, porque assim, como que eles dizendo assim, a super mulher também fica doente. Eu falei, gente, não é uma questão de ser super mulher ou não ser isso. Acontece o seguinte, tudo bem, eu posso ficar doente. Só que eu não posso é me conformar em ficar doente. É. Se você quer ficar doente, quer se conformar em ficar doente, o problema é teu. Se você quer ser pobre, quer se conformar em problema é seu. Exatamente, Tá? cada um Se é você responsável, quer né? ficar numa bolha, sabe, sem conhecimento, o problema é teu. Eu não quero. É, Ponto. exatamente. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar pobre, eu quero alcançar o mundo e ponto final. Isso aí. Entendeu? Recentemente, É uma Essa decisão que a vontade gente de tem que viver, tomar. né, É. gente? É Eu uma acho que decisão ela que a é. gente tem que tomar. E assim, isso inspira, aí tu vai fazer o quê com isso? Deixar um legado. Com certeza. É o Né? legado que eu quero o deixar. legado. É o legado, é despertar as outras pessoas, como você, como os outros, tantos outros, que a gente não nasceu. Tá? Não nasceu. Aquela minha. Eu já botei isso, né? Aquela minha amiga, ela ensinou a minha filha mais nova, essa que falou para mim: eu sou rica, sou feliz, sou inteligente, sou Um capaz. mantra de Um mantra. Ela falou desde pequenininha, ela tem tatuado hoje aqui, tá? E ela hoje é super tranquila, mas está muito bem empregada, tem a vida dos sonhos dela. Bom, ela tem tudo aquilo que ela quer. Não está milionária ainda, mas é o caminho dela, ela vai chegar no tempo dela, porque ela consegue tudo que ela quer, ok? Então é isso que eu digo, as pessoas, nós nascemos para isso. Nós nascemos para sermos ricos, para sermos Sim. prósperos. Nós nascemos para ter uma vida saudável, nós nascemos para ter relacionamentos maravilhosos. Nós nascemos e contar uma mentira para nós. E a gente também E conta. E a gente Pra nós. conta A gente conta É. todo né, dia. de que a gente não tem o direito. Por que que eu não posso, tá bom? Por que que eu não posso deixar esse legado e dizer assim que as pessoas não precisam chegar aos 100 anos doentes, Doente. gente? É verdade. Por exemplo, os atos deste legado não tem nada de mal. Eu queria uma casa com vista para o mar. E isso, Não tem nada de mal, eu queria muita viajar. gente se esconde atrás da própria história. Da própria. Por quê? Porque tem mentira de dizer Mente que tem. pra si mesma, Para né? si mesmo. Mas Tá? isso é E um- com isso tudo que. Tá, mas você está falando de bens materiais. Tudo bem, bens materiais é uma proposta, mas isso é um propósito. Claro. Porque, ou seja, quando eu tu estou bem, eu vou ajuda ensinar o outro. outro a ser bem. Exato. E, tu e no ajuda. dinheiro também tem tudo isso. Exatamente. Porque assim, ó, quantas pessoas são ricas que não vão lá e não ajudam? Se tu é milionário hoje, tu não pode ir lá para a África e fazer, dar casa para as Sim, daqui a pessoas? pouco vocês vão comigo. Então, se você você não pode viajar para tantos países, levando a tua voz, ensinando as pessoas certeza, para todo mundo. com certeza. Então não sejamos, como se diz, as histórias. às vezes histórias de não Vitimismo. E Vitimismo. arrasa. Você sabe que eu já cheguei Nossa. em alguns momentos. É que daí a gente vai aprendendo, né? Eu gosto muito de terapias, eu faço constelações, então, assim, a gente vai aprendendo. E aí, às vezes, já cheguei assim, tipo, ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Não, peraí. Rafa, me olha no espelho. Ei, tu não é vítima. Vamos, se mexe, tu és adulta, Não existe resolve. Isso aí é vítima, muito né? legal, porque eu ia te fazer uma pergunta e justamente sobre isso, né? O que mais trava mulheres experientes de se posicionarem? Porque tu travou Travei. na frente de uma grande oportunidade, Travei. tu travou. Aí tu falou, era o julgamento, né? Interno, era tudo aquela, o que eu vou entregar. E tu acha que tem mais mulheres que vivem essa situação? Muitas. Eu Nossa. atendo 90% do meu público são mulheres.
todas que deitam na minha maca têm uma dor muito parecida. Eu sou insuficiente, eu não dou conta, eu não sirvo A para isso, persona melhorada. eu Tá não vendo quem que ela sei. tá atendendo? A persona dela. Uhum. Ela hoje Isso, melhorada, com isso. visão. E eu tive que desenvolver algumas habilidades, além da estética, né? Um pouquinho de terapia, e aí vai. Às vezes eu mando lá para terapeuta, outras vezes eu mando para nutricionista. Trabalho, sou reikiana também. Então, assim, às vezes eu faço um pouquinho de reiki, elas nem sabem, porque eu não gosto de comercializar o reiki, mas eu preparo minha sala, então às vezes elas deitam, choram, sabe que estão chorando. E eu vou sentindo a dor delas, né? Eu conecto com elas. Então, muitas estão comigo, não são nem porque precisam da estética, Precisa porque da- elas viraram, não sei se é É bem a palavra integrativa. dependência, mas É a integrativa. elas É gostam integrativo. de estar lá, elas se sentem bem. Então eu percebo que sim, assim, a maior dificuldade é elas se enxergarem, porque eu tive muita dificuldade de ver quem é a Rafa, eu tenho esse potencial, eu tô aqui num congresso, 500 pessoas, não, peraí, eu não sou isso tudo. Crença. Não sou Crença, isso Ai, tudo. crença, gente. Vão me, mentalidade. vão me julgar, mas na mentalidade. verdade quem tava me julgando era eu Era mesmo. você. Sim, com Era certeza. Era mesma. você. E eu falei, não. E a Karina, ela também fez algum comentário que eu conectei com uma pergunta que é: existe culpa em começar de novo? Existe alguma culpa? Porque Eu a acho Karina está recomeçando após os 50 e área diferente. Ela foi para uma totalmente faculdade diferente. estudar, né? Uma nova metodologia, um novo conceito, novos conhecimentos. Mas o que tu aprendeu na tua jornada, tu não vai deixar para trás, porque tu vai Nunca, ele vai utilizar agregar tudo aquilo ali para agregar em algo. muito. Existe alguma culpa nessa transição, Karine? Não, eu não usaria essa palavra culpa, né? Eu acho que existe sim as crenças, como as meninas falaram. E eu acho que talvez um pouco de, eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra, medo do novo. Sair de uma área que tu domina muito bem, como a Mônica falou, né? Uma vez eu fui contratada pela Lumes, uma consultora grande daqui da região, de Florianópolis, e tinha um produto que estava empacado, não vendia, né? Vou chegar lá. Aí não vendia, não, porque não tem posição, não tem isso, botaram um monte de defeito, a localização, e eu preciso entender por quê. Aí eu peguei meu carro e fui. Da geral até o empreendimento 450 metros, então não é localização. 450 metros eu faço a pé. Subi em todos os andares não vista para o mar. Não, o que está acontecendo? Sentei, estruturei com a minha chefe, vamos fazer uma promoção numa prumada, tal. Enfim, foi um sucesso de venda. E todas aquelas pessoas que tinham mais experiência que eu, que estavam mais tempo, o sucesso é único, é mérito da Karine. Ela estruturou e fez. Então, eu acho que é muito isso. A gente duvida, né? Tem medo não. Então, eu saí de lá que eu dominava muito bem e vim para. Tô migrando para a saúde, que é algo novo para mim. Sim. Porém, eu tenho, além da experiência corporativa, eu tenho a experiência. Eu estudei muito comportamento humano. Uhum. E daí, Dentro como parar, então, de se esconder atrás da própria história? Exato. Aí entra o que ela falou, o julgamento. Eu passo para minha filha, eu tenho uma temporona de 12 anos, eu digo para ela assim, ó, porque eu quero trabalhar a mente dela e trabalho isso desde pequenininha para que ela não tenha as travas que eu tive. Sim. Mamãe, o fulano falou tal coisa. Quem falou? Ah, o Joãozinho. Mas é o pensamento do Joãozinho, não é o seu. Uhum. Então, o que o outro pensa de você É sobre o outro. É sobre o outro, é problema sobre do o outro. outro, não é Muito problema sobre o outro. nosso, entende? Então, é isso, porque apesar de eu ter trabalhado muito no corporativo e tudo mais, eu tenho minhas travas também. Eu chego, né, Maria? A gente conversou ontem. Tá, Maria, e aí, né? Vai ser. Então, eu acho que não é culpa, eu acho que é o medo. Que trava um pouco. A gente tá indo pro final. O nosso tempo já Passa apareceu muito rápido. esgotado. Mas eu quero. Vamos fazer o nessa 11º já. Vou engatar o 11º. O que você diria, cada uma de vocês, né? Para uma mulher que sente que está atrasada hoje? Pode começar, Karine. Olhe para si. Boa. Tenha objetivos, acredite em você. Queira. Boa. Propósito.
Propósito. Boa. Eu acho que unir, né? Olhar pra si, ter propósito e coragem. Coragem. Boa. Qual decisão mudou tudo? Ai, difícil. A decisão foi aquela vida. Acho que entrar na faculdade foi o teu. Foi. Uma decisão, foi. porque mudou muito do teu. Totalmente. Eu já tô falando porque eu conheço como por É. dentro e por fora, né? Sim. Foi. Foi optar pela naturologia. Mudou totalmente a minha visão de mundo. Completamente. Absurdamente. Assim. Mas precisou ter um burnout, precisou ter uma doença autoimune para ela olhar para isso. Exato. Não precisamos chegar nesse ponto, né? Exato. Por isso que eu digo, olhe Pra para mudar. si. É. Mônica, qual decisão mudou tudo? Na verdade, para mim não foi bem uma decisão, né? Foi uma necessidade que acabou. Eu trabalhava, ou seja, eu fiquei imaginando que eu entrei no banco para sair aposentada. E de repente ele acabou, ok? Ah. Então eu tive que sair de uma coisa que acabou o banco. E eu podia chorar, alguns se mataram, outros morreram. E eu falei, não, eu vou fazer o quê? No momento eu não sabia muito bem, daqui a pouco eu fui empreender. Né? Então, empreender hoje, eu sou apaixonada. Eu Ah. empreendi mesmo dentro do banco. Então, eu descobri aquilo que, se eu tivesse talvez no banco, eu não tivesse descoberto. Tá? Então, eu acho que essa foi a grande decisão de eu dar a guinada na minha vida por Top. conta de um pontapé, digamos, né? Top. Rafinha, qual decisão mudou tudo para ti? Eu acredito que a escolha, porque antes de trabalhar com a estética, eu trabalhava em hospitais. Então, eu era gerente de uma clínica e de repente larguei tudo para trabalhar com a área da beleza. Eu acho que essa decisão é o que me move hoje, leva sabe? pra É o outro que lugar. fez eu enxergar o que eu gosto, qual é o meu propósito. E o que acontece com quem não decide? Ai, não é feliz, né? Não é feliz? Não vai descobrir. Hoje, curiosamente, eu estava vindo, e hoje eu vim de Uber, não vim de carro. E o Uber estava perguntando para mim, a gente estava conversando sobre profissões, e eu falei para ele assim: eu amo o que eu faço. Eu acho que sem propósito e sem amor, tu não consegue progredir, né? Daí ele falou: e quando a gente não ama nada? Aí eu falei assim, então tu tens que olhar pra si e descobrir o que tu gosta, eu disse ter um propósito nisso. Ele falou, eu não consigo, eu tô com 40 anos, eu não sei o que eu amo. Então Uau, nada do que eu faço triste viver tá isso. legal, então eu tô trabalhando de Uber porque qualquer louco. coisa serve. Então, né? respondendo a Mas Maria, a qualquer gente coisa paga o serve. preço, né? É, Qualquer Pagamos coisa o preço. serve. Pagamos o preço. O que não acontece com quem, o que acontece com quem não decide, pagamos um preço. Pagamos o preço, é uma escolha. Não é uma escolha. feliz, pagamos um É, preço, Aí ele né? ainda finalizou, a minha esposa bota tudo que ela bota a mão, ela prospera, ela sabe o que ela quer. Mas eu não, daí eu tô trabalhando aqui. Porque ele não se Uber. conhece. E eu falei, então tu tens que olhar mais pra si, olhar pra dentro de ti, descobrir o que tu gosta e botar propósito. Ele tá olhando senão- muito pra esposa, né? Com É. certeza. É, Com certeza. daí já tem uma explicação Já da tem uma- terapia. Uma frase que vocês deixam, ou uma palavra para as pessoas que vão assistir esse episódio, o 10º episódio do Pode Empreender. Acho que não ter medo, né? Não ter medo e não colocar travas. Porque se pega, principalmente depois de 20 e poucos anos de carreira, depois dos 50, nossa, não dá mais, não é mais meu tempo. Não, isso não existe. Uhum. Né? Eu acho que não se colocar travas. Perfeito. Mônica. Olha, seriam duas coisas que eu gostaria de falar, né? Rapidinho. Uma, eu ainda estou fazendo uma pós-graduação em Ciência da Felicidade. E eles falam Ciência muito. da felicidade. Ciência da que felicidade. legal. É muito legal. E eles falam, e principalmente até tanto no mundo corporativo, né? Então tem o método SPIRE, que é em inglês, né? Então é você unir a espiritualidade, o físico, o intelecto, os relacionamentos e as emoções. Que isso seria, digamos, juntar esses 5 itens para o segredo da felicidade. Uau. E como é que você faz isso? Um conhecimento. Né? Então, assim, eu estou fazendo mais uma pós-graduação. Gente, o teu Duas, né? conhecimento Ela tá fazendo duas, mais a formação. MBA. Então, assim, o conhecimento te liberta. Né? Ou você diz assim, eu viajo, eu adoro viajar. Porque pelo conhecimento ele abre um leque, ele abre um Um mundo. mundo. Então, assim, o conhecimento te liberta. Tá? Então, não deixe.
Lógico, se você quer transformar aquilo num negócio, o conhecimento ele precisa ser comunicado. Mas vai ser o conhecimento que vai mudar a tua vida. Uau, eu acredito muito nisso. É verdade. Rafinha, um conselho aí para essas mulheradas. Não deixar que as pessoas te rotulem e você leve isso pra vida. Perfeito. Forte também, né? Gente, que episódio, hein? Meu pai. Cada um é uma aula, daí eu já saio daqui querendo fazer 1.500 conteúdos sobre tudo que essas mulheres falam. E eu quero te falar, a minha frase é: você não está atrasada, você está só adiando. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Aqui a gente ouviu a história da Karine Sanders, uma mulher que está fazendo transição de carreira para áreas diferentes após os 50. A Mônica, que começou descobrindo, né, o que ela queria como mentora, não queria ser mentora, queria ser palestrante, quer ganhar o mundo com o conhecimento e todo dia a gente se reinventa. Mas o conhecimento que a gente adquire durante essa jornada, né, Mônica? Com certeza. Ele fica com a gente e não pode ficar só com a gente. Tem que sim criar produtos, transformar isso em algo que vai impactar a vida de outras pessoas e vocês vão construir o legado de vocês. E vem a Rafa, com uma experiência incrível. Rafaela Mota, um ícone na área da beleza. Eu acredito muito nesse ícone e que também vai deixar para vocês um legado nessa área, ajudando pessoas a se conhecer melhor, não só por fora, mas por dentro também. Meninas, empresárias, empreendedoras maravilhosas, muito obrigada! Encontro Foi de ótimo. almas. Perfeito, verdade. maravilhosa. Acho que foi excelente essa escolha. Uau! Obrigada!